Fala galera, sejam bem-vindos ao EP Loucos. Esta semana tivemos um duelo de titãs na Liga dos Campeões e a gente vai discutir um pouco sobre esse jogo nesse vídeo. Numa semana em que muitos times ingleses foram eliminados das competições europeias, muitas reflexões passam a surgir, inclusive sobre o fato incontestável hoje em dia, entre aspas, de que a Premier League é a principal liga da Europa e do mundo. Principalmente quando seus três principais times, nos últimos anos, Manchester City, Arsenal e Liverpool, foram eliminados dessas competições. O foco deste vídeo vai ser especialmente no duelo entre City e Real Madrid, mas outras reflexões podem ser feitas aqui também. Dois dos principais clubes do mundo hoje em dia se enfrentaram mais uma vez e não decepcionaram. Manchester City e Real Madrid fizeram um duelo bem equiparado, muito competitivo e que até o último instante não se sabia quem se classificaria para as semifinais da Liga dos Campeões. E sobre este jogo, a gente pode tirar várias conclusões, inclusive sobre como a mídia brasileira e inglesa se diferenciam em termos de análise e em termos de parcialidade quando fazem considerações sobre esses dois times. Uma coisa foi muito clara, né? Isso todo mundo viu. Principalmente nesse segundo jogo, mas isso foi uma constante nas duas partidas, principalmente pela característica dos dois times. Manchester City teve o controle da posse de bola. Ninguém esperava diferente. É o estilo de jogo do Manchester City de Pep Guardiola, o controle da bola, e tem sido assim nas últimas temporadas. O City dominando a posse de bola, tentando encontrar espaços para poder definir o resultado da partida. O Real Madrid, pela característica dos seus jogadores velozes como Vinícius Júnior e Rodrigo, tem se especializado em matar os jogos no contra-ataque. Isso é também sabido por todos. E eles utilizam jogadores como Toni Kroos, que tem tido mais espaço nessa temporada, e Modric, quando ele acaba entrando, né? Inevitavelmente ele acaba entrando em algum momento do jogo. São jogadores capazes de utilizar o passe longo para poder encontrar esses jogadores como Vinícius e Rodrigo em velocidade e matar o jogo no contra-ataque. Então isso aí acabou acontecendo e todo mundo já esperava. O City com controle de bola e dominando as ações durante as partidas. Porém, as histórias das duas partidas também fazem com que os times se comportem de uma maneira ou outra e possam ou não mudarem seus treinadores, né, a estratégia de jogo definida para os seus times. No caso do Real Madrid, o gol feito por Rodrigo logo no início da partida fez com que o time se comportasse de uma maneira completamente diferente do que teria sido se o time não tivesse conquistado o gol logo no início ou tivesse sofrido o gol no início ou no primeiro tempo e precisasse assim sair para o jogo para poder buscar o resultado. Então, a expectativa por jogar fora de casa já seria de um Real Madrid um pouco mais cauteloso, e a partir do momento que o time fez o gol, eu acho que era uma estratégia esperada o time explorar o contra-ataque ainda mais, né? Era o tipo de jogo que o Real Madrid esperava encontrar no Etihad. Agora, algo que me chama a atenção é, sabendo disso, como a mídia brasileira tem tratado este jogo, principalmente o segundo, como um domínio absoluto do Manchester City. E eu acho que isso é preocupante, né? Eu ouvi a palavra domínio várias vezes. Vítor Sérgio Rodrigues utilizou a palavra o City amassou o Real Madrid. E aí é algo que me incomoda muito porque aí Vítor Sérgio usa essa palavra e depois tem que qualificar, né, o verbo amassar. Não, é amassar no sentido que teve muita posse de bola, que rodeou a área e teve muitas chances, mas tipo assim, é uma situação completamente diferente daquela que aconteceu no primeiro duelo recente entre os clubes na Liga dos Campeões, em que o Manchester City teve muito mais volume de jogo e aí o Real Madrid precisava daqueles gols miraculosos de Rodrigo no último minuto e também a participação de Benzema no finalzinho para poder virar a partida lá na prorrogação. É diferente. Naquele primeiro duelo dos dois clubes, o volume de jogo do City realmente é muito mais próximo de um amassar, né? De um
criar várias chances, o goleiro fazer várias defesas. E não foi o que aconteceu nesse terceiro duelo recente entre eles, né? Lunin quase não teve participações importantes, talvez uma ou outra jogada ali, uma cobrança de escanteio fechada de Bruyne que exigiu de Lunin fazer uma defesa, um ou outro lance de fora da área, mas sem muito perigo, né? Os principais lances de perigo da partida foram o travessão de Haaland, que inclusive tem sido muito criticado pelos torcedores e pela imprensa, eu acho injustamente, né? Fazendo um paralelo, da mesma forma que costumam passar panos quentes para as más atuações de Kylian Mbappé, né? Nas 2 partidas de Barcelona contra o PSG, Mbappé muito apagado, um mero coadjuvante. Mas aí quando no final ele acaba ganhando 2 presentes, um deles o pênalti, que foi Dembélé que sofreu, não foi ele, e o outro, aquela bola que, grande jogada de Hakimi, deu passe para Mbappé cara a cara com o goleiro, perdeu, né? Ter Stegen fez 2 defesas extraordinárias naquele lance, um bate-rebate, a bola mais uma vez defendida por Ter Stegen, e no final o Koundé acabou se atrapalhando todo e deu passe para Mbappé, que estava completamente livre, desmarcado, e fez o gol, né? Claro que ele tem o mérito de posicionamento e de precisão, mas tem que analisar o contexto do jogo, que ele estava sumido até ali. Então, aí a narrativa muda e ele vira o herói, né? Então, muitas vezes, né, a partida da ida, né, que ele foi muito apagado, eu acho que as pessoas passaram muito a mão na cabeça e minimizaram. Já Haaland, que tem tido uma temporada espetacular em termos de números e está fazendo o que pode, né? Mas ele não tem sido muito acionado pelos meio-campistas do City. Ele tem sido muito criticado e a galera já exagera, fala que ele não tem capacidade para ser o 9 do City, então é muito difícil você analisar futebol dessa forma, né? Tirando esse lance de Haaland no travessão e umas 2 chances que Bruyne teve, uma que ele foi muito bem, chutou de fora da área, e a bola passou raspando na trave, Lunin chegou a tocar na bola, se não me engano, e passou raspando no travessão, e a outra que ele recebeu em boa condição, mas acabou isolando, aí ele foi mal. Tirando esses 2 lances de Bruyne e uma outra jogada ali de escanteio, né? Que Lunin acabou tendo que defender uma cobrança fechada, e a bola no travessão de Haaland, foi um jogo que o City teve várias finalizações e não ofereceu muito perigo, né? Até essas jogadas que eu acabei de mencionar, a gente pode até discutir o perigo, porque a de Bruyne, se Lunin não tivesse feito a intervenção em uma delas, eu não sei nem se entraria. A outra foi para fora, a outra foi no travessão, e ali no escanteio é uma jogada que se espera que o goleiro faça a defesa. Então, usar essas palavras, amassou, dominou, o City é muito melhor do que o Real Madrid, eu acho que é uma parcialidade muito grande da imprensa brasileira em geral, que é apaixonada pelo City e por Pep Guardiola. Uma outra questão importante é o outro lado do mundo, né? Como que eles analisam esse desempenho do City. E é muito mais próximo da minha análise, né? O City tem diversos problemas nessa temporada e está muito aquém comparado ao City de 2, 3 temporadas atrás, né? Quando estava no auge. Inclusive, quando ganhou a Liga dos Campeões, talvez não tenha sido nem o melhor City, né? O da temporada anterior ao título tenha sido um City ainda mais forte. Mas seja o City da temporada retrasada ou da passada, era um time muito superior ao dessa temporada. Não só pelos resultados, mas pelo desempenho em campo também. As perdas de Mahrez e Gundogan foram significativas em termos de criação de jogadas. Eram mais 2 jogadores criativos, eram 2 jogadores capazes de decidir partidas, e no caso de Mahrez principalmente, especialista em jogadas de 1 contra 1, que não foram substituídos, né? Talvez o substituto de Mahrez seja Jeremy Doku, mas que é inferior a Mahrez, pelo menos no momento, né? É muito jovem, pode evoluir. E o substituto de Gundogan, você pensar Kovacic, né? Que é o que tem mais jogado, o Matheus Nunes nem tem tido muitas chances, é muito limitado comparado a Gundogan. Então, perdeu 2 jogadores fundamentais, diferenciados, e trouxe jogadores com certas limitações, e não está conseguindo criar o volume de jogo que conseguia criar em outras partidas. Até porque você ficar rodeando a área, tocando de lado para o outro, isso para mim não é volume de jogo. Então você dizer que um time amassou o adversário, tendo finalizado 33 vezes, apenas 9 no gol, e dessas 9
como eu já falei anteriormente, poucas jogadas claras de gol. Né? Não foi uma partida que Lunin, ele brilhou nos pênaltis, mas durante os 90 minutos ele não teve uma partida excepcional. Ele foi seguro, mas ele não teve uma partida brilhante, como o Courtois teve na primeira vez recente que eles se enfrentaram e que o Real Madrid acabou passando, né? Com o Courtois fazendo defesas extraordinárias e com o zagueiro tirando bola em cima da linha, etc. Foi uma situação completamente diferente. E o único analista, comentarista brasileiro que fez essa análise fria e soube expressar exatamente o que tinha acontecido no jogo, na minha opinião, foi Rafael Oliveira, né? Que é o melhor comentarista do Brasil disparado, na minha visão. Se vocês forem assistir a análise que ele fez, é uma análise sensata, com bons argumentos, mostrando que, embora o City tenha controle de bola, o time tem sido muito inefetivo. Ele não sei se ele usou essas palavras, né? Aí são minhas palavras já em relação à análise dele. A análise dele era mais no sentido de que o City, de algumas temporadas atrás, era muito mais dominante. E o primeiro confronto entre esses times, o City foi muito mais absoluto e teve muito mais chances claras de gol do que nessa partida. Então, muitas vezes esses comentaristas vão no automático e aí fica misturado os acontecimentos de temporadas passadas com o dessa. Você tem que analisar a temporada atual, em que o City tem tido muitos problemas e que a imprensa inglesa tem criticado bastante, né? Já a imprensa brasileira sempre passando pano, sempre vendo o City como o melhor do mundo, e isso é muito preocupante na minha visão. Outros pontos que a gente poderia discutir é algo que Vitor Sérgio viu durante a partida, né? Dizendo é o Akanji que está sendo este jogador construtor, que é o papel que normalmente o Stones faz naquela posição. Mas ele falou como se fosse uma surpresa, né? E a gente que acompanha o City na Premier League sabe que isso não é surpresa, que é mais do que normal a Akanji ocupar essa posição quando o Stones não está disponível. Eu não sei se foi uma questão de que ele talvez não teria capacidade de jogar 90 minutos mais prorrogação. Qual foi o plano de Pep, tanto que Stones acabou entrando no lugar de Akanji mais pro final da partida. Não tem dúvida que Stones é muito melhor naquela posição do que Akanji. Akanji foi sendo improvisado ali durante a Premier League quando o Stones ficou machucado. Ele ficou machucado mais de uma vez nessa temporada. Vitor Sérgio falou como se fosse uma coisa surpreendente, mas ele tem sido esse tipo de jogador e tem funcionado em algumas partidas. Claro que uma coisa é funcionar contra times mais fracos, outra coisa é funcionar contra o Real Madrid. E outro problema é que muitas vezes ele era o principal construtor. Ele está ali para ser um coadjuvante na construção, ele não pode ser o camisa 10. Mas o City ficou tão sem ação, tão sem possibilidades, que muitas vezes era ele ou o Bernardo, que também estava jogando um pouco mais recuado, Bruino estava jogando mais à frente, mais próximo de Haaland, era ele e Bernardo que muitas vezes faziam essa armação de jogadas. Só que com as linhas defensivas do Real Madrid estavam bem postas, muitas vezes a Akanji que tinha que fazer esse trabalho, porque a bola nem chegava a Bernardo Silva, né, que tem muito mais qualidade para poder construir esse jogo. Não há surpresa em relação ao fato de Akanji estar fazendo essa função, porque ele já fez outras vezes durante a temporada. A surpresa é não ter sido Stones, né? E aí eu não sei qual foi a razão que Stones não foi escolhido como titular para essa partida, porque a diferença de qualidade com a bola nos pés é gritante. E com relação à comparação do City desta temporada com os das temporadas passadas, é muito claro enxergar porque que o time caiu de produção. Bruini teve muitas lesões nessa temporada, apesar de ter tido algumas partidas brilhantes, né, alguns flashbacks do tempo em que ele estava no auge. Ele voltando de lesão, está precisando de ritmo, nem toda partida ele consegue influenciar da mesma forma que ele conseguia nas temporadas passadas. Então você tem um Bruini com a idade chegando e com as lesões tem caído bastante de produção. O Foden, que tem sido brilhante, está entregando muito mais do que se esperava, mas que se for comparar com a contribuição de Mahrez, né, ele é meio que uma junção de contribuição de Gundogan com Mahrez, né? É bom no 1 contra 1, não tão bom quanto o Mahrez, e tem sido tão decisivo quanto o Gundogan, que acabou fazendo muitos gols na temporada passada, e Foden também está suprindo essa necessidade. Mas assim, você tinha duas opções. No final do seu período no City, Mahrez acabava ficando mais no banco, jogando Copas e tal, mas era um jogador para entrar no segundo tempo e infernizar. Na partida contra o Real Madrid ele destruía, né? Era um jogador muito importante. Então, para mim, ele fez muita falta, e principalmente porque nesse jogo, especificamente, Foden jogou muito mal.
A gente tem elogiado bastante Foden na Premier League, mas ele nessa partida especificamente jogou muito mal e isto sem dúvida fez muita falta. Grealish nessa temporada está muito abaixo do que ele apresentou nas últimas, então você vê, a gente vai citando muitos jogadores abaixo do esperado durante toda a temporada. O único jogador muito acima do que se esperava era Foden, que jogou muito mal, especificamente essa partida. Akanji não é o substituto à altura para Stones, então tipo assim, são vários fatores que justificam a falta de criatividade do City. O City só realmente mostrou mais perigo quando o Bruyne estava mais inteiro da partida, e é praticamente que ele cansou. Inclusive foi substituído com a suspeita de alguma lesão, alguma pancada. Ele não aguentava, segundo a entrevista de Pep, ficar mais tempo, porque foi bem estranho tirar os seus dois principais jogadores, né, Haaland e Bruyne, e os dois parecem ter pedido para sair. Se não fosse isso, talvez o resultado teria sido diferente, porque além de tudo, Haaland é cobrador oficial de pênaltis e Bruyne com certeza seria melhor cobrador do que Kovacic, né? Então não há muita dúvida em relação a isso, mas parece que, pelo que Guardiola disse, eles não tinham condições de ficar. Então é um conjunto de fatores, inclusive a queda de rendimento de Haaland, que contribuem para que o City esteja muito mais fraco nessa temporada do que nas últimas. Embora, como eu disse, Haaland merece críticas, mas como o time todo caiu de produção e ele tem sido muito pouco acionado nos contra-ataques, sem velocidade, da forma que ele gosta de receber essa bola, é difícil de julgar a efetividade de Haaland quando ele tem pouquíssimas chances por partida, né? Você cria muito volume de jogo, como era nas temporadas passadas, na última principalmente, que ele quebrou o recorde na Premier League, você criava 6 lances por partida, o cara convertia 3, 4, 5. Nessa temporada a efetividade dele diminuiu em frente ao gol, mas quando ele só tem 2 lances, a pressão é muito maior e muitas vezes essa bola não vem tão redonda. Então para ele é muito difícil desempenhar da mesma forma que desempenhava a temporada passada, e mesmo assim ele está empatado com Cole Palmer como o artilheiro da Premier League. Então são várias questões que envolvem queda de desempenho do City. Definitivamente o time não amassou o Real Madrid. O Real Madrid foi com estratégia muito bem definida e depois que fez o gol conseguiu defender muito bem, tirando a falha que Rudiger teve no gol do Manchester City. Ele teve uma partida excelente, tem tido partidas muito boas nessa temporada, tem sido muito elogiado. E a imprensa inglesa tem comentado bastante nas últimas rodadas sobre como o City caiu de produção, como o City tem tido dificuldade de criar chances claras de gol, tirando pouquíssimas partidas, talvez contra o Brentford, quando o Flecken teve que fazer defesas extraordinárias. São poucas as partidas que o City tem conseguido impor o volume que conseguia nas temporadas passadas. E o Real Madrid criou uma estratégia bem clara de jogo, marcou muito bem, aprendeu com os 4-0 da temporada passada e conseguiu, mesmo com diversas deficiências defensivas e desfalques, né? A gente comenta, Carvajal ainda é titular do Real Madrid, ele tá fazendo um bom papel, mas será que já não é o momento de renovar? Mendy na lateral esquerda tá jogando bem, Nacho tá se sobressaindo, mas não é um zagueiro estrela do futebol mundial, né? O City tem zagueiros muito melhores, mas o Real Madrid tem se superado, e mesmo sem Militão, mesmo sem Alaba, mesmo sem o principal goleiro do mundo, né? O melhor goleiro do mundo, Courtois, machucado praticamente a temporada toda, Lunin surgiu como essa luz ao fim do túnel, foi muito importante nessa partida, principalmente nos pênaltis, e o Real Madrid mereceu a classificação. Eu acho que a gente poderia discutir, eu critiquei Pep quando tirou Bruyne e Haaland, mas ali claramente foi uma questão física. Também critiquei Ancelotti quando tirou Vini e Rodrigo, mas aí eu pensando na estratégia que ele teve durante o jogo, o Rodrigo normalmente é um dos primeiros a sair, né? Vini acaba ficando até o final, se for possível. Quando ele tirou o Rodrigo pro Brahim Dias, faz sentido, porque o Brahim Dias tem tido uma temporada muito boa, né? Tem saído do banco, tem feito gols importantes. Eu acho que foi uma estratégia interessante. E aí ele pensou, né? Vou trazer um jogador cheio de energia, habilidoso, Brahim Dias no lugar de Rodrigo, que está cansado, e a gente pode explorar os contra-ataques. Porém, quando o Vinícius, que deveria ficar até o final, né, sendo muito bem marcado por Walker, já não estava conseguindo fisicamente competir com ele, né, e a gente tem que entender que normalmente o atacante, o Bonta, acaba se cansando mais pelo estilo de jogo, né, ainda mais que no caso do City, que tem mais a bola, os jogadores correm menos porque tem mais posse de bola. No caso do Real Madrid, todo mundo estava ajudando a marcar, e no caso de pontos como Rodrigo e Vini, eles ainda têm que ter energia para fazer os contra-ataques, então eles acabam cansando antes.
O Walker ganhou muito de Vini no final da partida também porque o Walker estava muito mais inteiro, né? E Vini já estava mais cansado. Imagino que ele só saiu realmente. Ele chega a sair um pouco mancando porque não tinha mais condições físicas de continuar durante toda uma prorrogação. E aí chegaria nos pênaltis também com a perna pesada. Então foi uma questão realmente física. Senão ele teria ficado até o final. Então, de uma maneira geral, eu acho que o Real foi muito guerreiro. E taticamente, o Ancelotti foi muito inteligente para neutralizar um City que tem estado aquém do potencial e do que já apresentou nas temporadas anteriores. Também fico inculcado quando o André Rene vem falar porque Real Madrid tem o DNA do clube vencedor, peso da camisa, toda essa questão da mística eu sempre critico demais, porque se um comentarista que o papel é analisar o jogo taticamente, entender como as movimentações estão acontecendo dentro de campo, se ele está tendo que utilizar esse tipo de recurso, né, recorrer à mística, a coisas subjetivas, abstratas, para poder definir quem é o melhor da partida, é porque ele está sem conteúdo para falar, né? Então, André Rene chegou a falar, não importa quem jogue com a camisa do Real, esse time tem um DNA diferenciado, esse time tem uma áurea, Não, eu acho isso uma bobagem muito grande, até porque ele falou qualquer jogador, tipo assim, primeiro que não é qualquer jogador que está no Real Madrid, e mesmo quando o Real Madrid errou, Jovic, Mariano Dias, Rossellu, que tem feito até um papel ok, mas tipo assim, nas partidas importantes ele não tem jogado, então não é qualquer jogador, né? Esses jogadores inclusive não jogam porque não tem condição de jogar, então não é tirar Rodrigo e botar Rossellu e que as coisas vão se resolver. Nem Kroos, né? Tirar um Kroos cansado e botar Rossellu, que ele por estar com a camisa do Real vai virar um Ronaldo e vai fazer 2 gols. Essas coisas são insanas. Rodrigo foi decisivo em outras temporadas porque Rodrigo é um dos melhores jogadores do mundo. E muito mais no Real Madrid do que na seleção. Então, essas coisas místicas me incomodam bastante também. Temos que focar no futebol. Por exemplo, quando Guardiola colocou Jeremy, né, Doku, no segundo tempo, foi exatamente aí que o City voltou a ter mais chances claras, né? Eu estava falando de Bruyne, de Haaland no primeiro tempo, algumas chances. Depois o time começava a dominar a bola, passes curtos, controlava, ia para um lado para o outro e não conseguia ultrapassar as linhas de defesa do Real Madrid. Quando o Doku entrou no segundo tempo e ficou ali no mano a mano com o Carvajal, e ali eu até brinquei, cuidado com a aposentadoria de Carvajal, né? Foi um drama ali para ele conseguir segurar o jogador, e teve muitíssima dificuldade. Só que aí a imprensa inglesa criticou bastante isso. A partir do momento que você tem um jogador daquele, se Doku tá no lado esquerdo criando jogadas e se livrando da marcação, tinha que ter mais gente na área para poder finalizar essa jogada, né? Infelizmente, na maior parte do finalzinho do jogo, Haaland já não estava jogando, Álvares não é um 9 característico, e muitas vezes o City acaba caindo em vícios. Aquele vício, principalmente quando o Grealish está em campo, mas mesmo sem Grealish estar lá, com o Bernardo Silva, ou seja, quem estiver do lado esquerdo, junto com o Doku, ele faz a jogada e tem um outro atacante passando por trás para poder fazer essa jogadinha. Mas a partir do momento que Doku conseguiu ganhar os principais embates com o Carvajal, ele vai limpar a jogada por você. Você não precisa ter um outro jogador passando por trás para poder fazer uma tabelinha e abrir o espaço. Se Doku consegue individualmente se livrar da marcação do Carvajal, é preferível que tenha mais opções do outro lado do campo para receber a bola e não correndo atrás dele, como o City faz muitas vezes, uma jogada ensaiada que não cabe em determinadas situações. Então eu vejo poucas pessoas analisando com esse grau de profundidade, e isso me incomoda, e por isso que eu vim aqui. E eu vim aqui também para criticar a forma como a imprensa brasileira coloca o City lá em cima, como se fosse incontestável, indiscutível, e a gente sabe que esse City, principalmente com os problemas de reposição que não foram feitas no mesmo patamar, e problemas antigos. Assim como eu estou falando dos problemas do Real, que está com o Carvajal não sei quantos anos e praticamente não tem lateral direito, às vezes Militão joga por ali, Vázquez, que não era um ponta, mas que há anos joga lateral direito, faz um bom papel, mas às vezes a gente fica discutindo, né? Tanto que se discute muito hoje a possibilidade do Real ir atrás de Arnold e Davis no Bayern de Munique, exatamente para essas posições que são tão carentes do time. O mesmo, eu acho que um pouco mais dramático até para o City, né? O City tem zagueiros excelentes, mas quando o Walker não está disponível, não tem ninguém com uma característica semelhante para fazer aquela função. Teve sorte que o Walker voltou para essa partida, porque estava machucado. E ainda bem que ele voltou exatamente para essa partida da Liga dos Campeões,
porque ele não tinha jogado o jogo anterior e estava machucado nessas últimas rodadas. Então, do lado esquerdo, Sérgio Gomes é o único lateral esquerdo de função que tem ali, né? Ake joga naquela posição, mas não é um lateral esquerdo como era Zinchenko, né? Zinchenko até não é um bom exemplo porque ele vinha mais para o meio, mas o City não tem um lateral esquerdo característico há muitos anos, né? Até por isso que o time muitas vezes joga com esquema de 3 zagueiros. Até nessa partida da Liga dos Campeões, quando jogou com 4 atrás, era Kanji como falso zagueiro, né? Vamos falar assim, porque ele aparecia como um segundo volante ali, ou primeiro volante, né? Rodri um pouco mais à frente, mas algumas vezes a Kanji aparecia até um pouco mais à frente criando as jogadas. Então é uma linha de 4, mas que em muitos momentos era só 3 atrás, com Walker, Rúben Dias e Vardiol, e a Kanji com esse papel de volante um pouco mais adiantado, que quando é necessário criar vai um pouco mais à frente, quando precisa defender recompõe a linha de 4 atrás. Então é um time que inclusive Ake tá machucado, né? Tá voltando agora, né? Aos poucos, tal. Então imagine, basicamente só o Walker joga pro lado direito. Rico Luz, Pepe tá preferindo jogar mais no meio do que como lateral direito. Então, sem o Walker, você acaba botando um Rico Luz que não defende muito bem. Então, essas deficiências do City são um pouco assustadoras, né? No lado esquerdo, são 2 zagueiros que jogam de lateral. E que tem tido lesões também durante a temporada. Então, o City tem ficado sem opções porque gasta muito em jogadores específicos, mas muitas vezes, até por questão de fair play, acaba não tendo condições, entre aspas, de investir em posições muito importantes, né? Então, essa discussão de que é o melhor elenco e tal, nesse momento, eu tenho várias críticas, mas os zagueiros são excelentes, né? Essa solidez que existia na temporada passada não existe mais nesta temporada, exatamente porque o time é vulnerável, principalmente porque na hora que o time precisa, a Rodri acaba estando um pouco mais adiantado, esse zagueiro um pouco mais adiantado, e os outros 3 acabam sendo surpreendidos no contra-ataque, em velocidade, e acabam tomando gols importantes exatamente por causa disso, né? Essa transição não é tão simples, de 3 numa linha de 3 para 4 defensivamente quando é necessário. Se Rodri e Akanji ou Stones demoram para voltar, o time está completamente desguarnecido, e Vardiol, inclusive, no início da temporada estava falhando significativamente naquela função, embora improvisado, né? E agora ele está jogando muito melhor, mas está se destacando muito mais pela chegada ao ataque do que necessariamente pelo potencial defensivo, embora ele esteja jogando bem também naquela função pelo lado esquerdo. Mas ele está se destacando mais na criação de jogadas, quase deu assistência nas últimas rodadas da Premier League, umas 2 ou 3 vezes, e nos gols que tem feito na Liga dos Campeões e também na Premier League, de fora da área principalmente. Então é basicamente isso, o resumo do vídeo é entender que o resultado foi merecido, o Real Madrid, com seu brilhante treinador, soube lidar com as ameaças que o City ainda tem nessa temporada, soube neutralizá-las, né? O mau desempenho de alguns jogadores ofensivos também é muito em função da capacidade do Real Madrid de neutralizar essas ameaças, e vale destacar que a visão da imprensa inglesa é completamente diferente. Isso, claro, eu não estou falando por todo mundo, né? Estou falando em linhas gerais. Até porque eu já falei que a visão de Rafael Oliveira foi, na minha opinião, excelente. E ele é brasileiro. Mas, de uma maneira geral, também tem imprensa inglesa que fica puxando o saco de City e Guardiola. Mas a maioria entende que o City tem problemas e que só vai ganhar a Premier League, se conseguir, graças à incompetência que Arsenal e Liverpool têm mostrado nas últimas rodadas. Vamos ver se Bruine e Haaland vão ter condições físicas para terminar bem essa temporada. É isso, galera. Ansioso para ver os próximos capítulos dessa temporada. E se vocês gostarem do vídeo, por favor, deixe seu like. Se inscrevam e até a próxima.